Galerinha, retornamos, técnicos em secretariado, cadê vocês? Bom dia, gente, novamente, Belém do Piauí, cadê a turma do Belém do Piauí, cadê? Belém do Piauí dando um bom dia aí, né? Deu 9h30, não deu mais, eu quero a turma todinha mandando ver, vamos que vamos? Meus queridos, preste atenção, técnicas, práticas secretariais no secretariado para você agora, começando para vir com energia, com garra, com determinação. Olha o conteúdo hoje, na nossa disciplina aí que o nosso diretor vai colocar, não é brincadeira não. Olha aí, foca em mim, foca no secretário como agente facilitador. Olha o que a gente tem como objetivo aí. Objetivo, primeiro, eu tenho os objetivos e eu tenho também o objetivo do conhecimento, mas o objeto. O objeto é você entender que você é esse agente. E você fazendo com que haja uma dinâmica, gente, nesses processos internos. Tá? As práticas, técnicas, ferramentas, instrumentos, nada mais são do que também uma forma de você estar lidando com o cotidiano. Eita, professor, Então veja o seguinte, hoje, olha só as habilidades que você precisa ter, as chamadas new skills. Eu tenho new skills que estão ligadas a, primeiro, soft skills. E essas new skills ligadas a hard skills. As hard skills, gente, são as habilidades técnicas e as soft skills são as habilidades comportamentais. Então eu vou falando para vocês nestes pilarezinhos aí de agente facilitador, de agente de mudança, de agente de qualidade, de agente de resultados. É isso como nova competência que você precisa entender que vai ter que ter para ser cobrado no seu trabalho. Então, Coronel José Dias, Belém do Piauí, Barreiras do Piauí e do Mourão, do Expedito Mourão, ou é não, meu diretor? Esse que tem só de Mourão. Domingos Mourão, isso mesmo. Todos precisam estar focados, pessoal de Domingos Mourão aí também, que nós vamos ter, que desenvolver estas habilidadezinhas aí, que na maioria das vezes ali nós estamos colocando habilidades que são as chamadas soft skills, de comportamento, comunicar, ter inteligência emocional, saber filtrar, treinar, estão colocadas numa perspectiva de facilitar, veja bem, gente, facilitar a tua forma de estar executando suas atividades. Quando eu falo me comunicar, é claro que vem na vertente de entender um pouquinho da questão da comunicação digital, de entender a questão trabalhando a comunicação visual, trabalhando a questão do saber escutar, então, o auditivo mais forte e o sinestésico. Lidando com seus padrões de gestão emocional, entra a inteligência emocional. O saber filtrar, principalmente hoje, filtrar as informações para aplicar um número que você possa realmente ter a consciência de que está aplicando de forma focada. Hoje, o filtrar, é mais importante do que apenas você ter o acúmulo de conhecimento e informação. Se você tem este conhecimento, principalmente porque é mais valioso do que a informação, ele é utilizado como uma metodologia científica e vai fazer com que você aplique a sua vida e você vai com o conhecimento melhorar a sua qualidade de vida. Só que para isso você tem que treinar, e aí é que é o praticar. O treinar é você estar tentando se aperfeiçoar. Você vê que o treinar também está no agente de mudança. Você vê que tem dois pilares que carregam o treinar. Eu tenho que identificar o que eu vou utilizar como instrumento científico, propor para quem trabalha junto comigo e auxiliar as pessoas, por exemplo, a
aplicarem o seu conhecimento, aplicarem as suas novas competências. Eita, professor, então não é pouca coisa não. Pois é. Então, entenda que, além disso, você também tem que participar da implantação, da implementação. E qual é a diferença da implementação da implantação? Primeiro, essas novas competências, elas precisam ser colocadas, se elas já tiverem dentro da empresa, elas precisam ser o quê? Inseridas. Aí eu vou estar implantando. Ela não existia e você está colocando novamente. Mas, se eu for para o implementar, tendo essa sequência de melhorar e controlar, bem, é claro que vai ter uma repercussão nos outros pilares, como missão, visão, valores e avaliar do resultado. Por quê? Porque entenda o seguinte, aprenda que quando eu entro numa perspectiva de agente de qualidade, esses nomezinhos que estão aí, meus queridos, eles fazem parte de uma construção que é feita no comportamento seu, como este novo agente, este agente facilitador. Então, o implantar, ele serve para uma situação que nunca existiu. Eu implanto alguma coisa, trazendo alguma coisa de nova. E isso entra a questão do comportamento? Sim. Um novo comportamento que pode ser adotado pelo profissional, que está entrando agora. É por isso que o implantar, ele traz tanto impacto. Primeiro, porque ele se planta de forma diferente, ele se enraiza, ele inicia um novo processo, ele promove o desenvolvimento de algo, ele estabelece esse padrão. O implantar, gente, significa iniciar alguma coisa que não existia. É essa repercussão do implantar, por exemplo, novas ferramentas e um novo modelo de profissional técnico em secretariado do século XXI. Vocês. No implementar, você vai estar aperfeiçoando. No melhorar, você vai trazer atributos que sejam diferenciais. E no controlar, você vai estar estendendo essa permanência de performance, por exemplo, por meio do controle. Nada, meus queridos, nada que, preste bem atenção, nada que pode ser controlado não melhora, certo? Então, você como agente de resultados, neste último pilar, você verifica o seguinte, a missão é saber se a sua razão de ser está alinhada com a razão de ser da empresa. Na visão, é saber se a sua projeção de futuro está dentro daquela empresa ou não. Nos valores, é saber se você tem princípios que te norteiam e que esses princípios estão também sendo definidos dentro da empresa, se tem alguma coisa a ver ou não. E isso precisa ser avaliado constantemente. Eita, professor, precisa ser avaliado constantemente. A avaliação constante é que traz também novos indicadores para essas novas habilidades. Ah, professor, então eu que estou aqui em Domingos Mourão, eu que estou aqui em Coronel José Dias, em Belém do Piauí, em Barreiras do Piauí, estou tendo esse mesmo acesso ao conhecimento que outras pessoas pelo Brasil e pelo mundo. Tenho que estar avaliando constantemente se eu estou aplicando isso ou não. Exatamente. Meu querido e minha querida, exatamente. Então, isso é só o começo. Isso eu estou explanando só para você ter uma abertura do quanto é importante você ter novas técnicas, novas práticas secretariais neste novo modelo de século XXI. De profissional do século XXI, certo? Todavia, no entanto, entendo o seguinte, é com muita preocupação que a gente verifica o seguinte, a geração Z, de uma certa forma, que nasceu depois, que são as pessoas que nasceram depois da virada do século, ou seja, depois dos anos 2000, não estão se preocupando muito com o fator resistência. Alguns estudos mostram isso, tá? Resistência é o quê? Resistência à pressão, resistência a incômodos, qualquer coisa que crie um fator de sair da zona de conforto se torna estressante e os jovens querem abandonar antes de terminar o processo ou não gostam
de estar junto desse processo. O que eu tenho que colocar para vocês é que nessas novas competências, meus queridos, começou, termina. Iniciou o processo, ok, pode até estar achando chato, mas finaliza o processo, um projeto, porque senão vão ser muitas frentes abertas e nenhuma concretizada, nenhuma finalizada. Então, também entra dentro das novas competências, dentro dessas novas habilidades, a perspectiva de se findar os projetos, chamada acabativa, você iniciar uma coisa e você terminar, mesmo que seja alguma coisa que não te traga lucro, mas te traga o entendimento de como você pode aprender a lidar com o processo. E é isso que essas novas competências elas buscam, fazer com que as pessoas melhorem sua performance dentro do ambiente de trabalho. Todavia, no entanto, entendam o seguinte, percebam o seguinte, que quando eu falo e introduzo acerca deste agente, eu sei que este profissional é aquele que vai produzir um efeito, mas hoje o efeito, a busca é pela alta performance. Então, a alta performance, ela é estabelecida. O dicionário ele coloca o seguinte, aquele que está disposto a proporcionar algo a alguém, que está operacionalizando, que está sendo facilitador, ele está se adequando, por exemplo, ao código de ética profissional de secretariado. Aí, com esta aplicação, por exemplo, ela tem uma outra repercussão. Repercussão em quê? Em situações secretariais só? Não. Em todas as atividades ligadas ao secretariado. O sigilo é um dos primeiros. Lembra, gente, que essa palavra secretária, ela vem com esta originalidade do secreto. O secreto aí, executivamente falando, entra nas perspectivas de esfera profissional e pessoal. A maioria trabalha esse contexto. Em termos de quê? De entender que o secretariado, ele tem realmente uma função de estar sabendo tudo, mas que não dissemina tudo. O sigilo profissional faz parte do DNA, como prática secretarial. Todavia, alguns assuntos que nós mencionamos, por exemplo, dentro do Código de Ética Profissional, eles são ressaltados. Primeiro, nós temos o artigo 6, que enfatiza que ela deve sim, ela tem o direito sobre os documentos, porém, de manter também o sigilo. Passível ao quê? Passível a se há um vazamento na documentação que é sigilosa da empresa, por exemplo, o que acontece? Simplesmente, você entende que essa pessoa não teve ética e ela pode ser punida. Por outro lado, no 7º, é vedado ao profissional assinar documentos que possam o quê? Resultar no comprometimento da dignidade do profissional desta categoria. Ou seja, o colaborador secretário, a colaboradora secretária, não pode assinar nada à força. Ela não pode assinar nada à força, por quê? Porque ela não é obrigada legalmente. Então, é claro, se for obrigada, ela pode denunciar, e isso pode repercutir na demissão? Claro também, mas isto não pode ficar em vão. Todavia, se isso se prolifera, acaba que eu tenho um movimento de corrupção dentro das empresas. E o agente facilitador, ele tem também, por sua vez, o papel de exercitar a sua profissão, a modo que saiba lidar, se adaptar às mudanças administrativas ou políticas, que tenha a inteligência interpessoal, mas antes estude a intrapessoal. Por que a intra? Porque é o autoconhecimento. Esta figura-chave no fluxo de informações desenvolve a forma dinâmica, principalmente saber o seguinte, que o sistema de comunicação ele tem que ser popularizado dentro da organização. E quem é que facilita esta comunicação? Quem facilita essa comunicação é
ou a profissional de secretariado. Opa! Então, esse contexto todo, existe algumas situações de falta de ética? Sim, como essa que nós já mencionamos também até outras vezes, falando sobre a Coca-Cola, né? Onde uma diretora executiva de 41 anos, ela simplesmente, o que ela fez? Ela quis vender a informação para um concorrente, para a Pepsi. E o que aconteceu? Ela foi condenada a 8 anos de prisão para pagar uma indenização para a empresa, de 40 mil. Isso foi tirado do Globo em 23/5/2007. Olha só aí essa perspectiva da ex-secretária da Coca-Cola, que é condenada a 8 anos de cadeia por oferecer o quê? Segredos da empresa. Segredos. Ela quis vender esta informação e não conseguiu. Quis vender por 1,5 milhão. Olha só, 1,5 milhão, certo? Repercussão extremamente negativa para ela. Os resultados que são parte desta prática com o uso de técnicas secretariais devem resultar em quê? Em melhores princípios fundamentados, em direitos e principalmente na atenção a esses deveres fundamentais do sigilo profissional, nas relações entre profissionais e secretários, com a empresa, essas relações com a entidade de categoria e na obediência à aplicação da vigência. Porque se eu não faço, gente, essa obediência, automaticamente eu já perco a minha ética. Eu já tenho um entendimento de que se eu não sigo esta ampliação do conhecimento sobre a função, logicamente que o que acontece? O código de ética ele é cobrado. Entenda que este código de ética sendo cobrado, ele faz parte também de um processo de execução das suas práticas. A curiosidade em relação ao que era antigamente, por exemplo, os secretários da antiguidade, onde eles guardavam os segredos, os principais segredos dos seus governantes, eles eram como se fossem praticamente estavam em uma posição de extrema proximidade. E tinham este cargo de secretário do rei, por exemplo. Então, você vê que não é uma profissão novinha, não. Tá? É aquele que acompanhava e entendia o que estava acontecendo com aquele profissional, com aquele, no caso, na época da antiguidade, com aquele rei. No entanto, o que a gente tem que entender sobre o secretário como um agente facilitador? Primeiro, este agente facilitador, ele tem que saber o que é que acontece como atividade organizacional nas unidades estratégicas de negócio, certo? Ele tem que saber isso. Ele tem que saber quais são os seus fluxos de atividades, quanto tempo leva e quanto tempo isso gera de estresse para as pessoas que estão fora daquele setor. O profissional de secretariado ele tem que entender que é como se fosse um espelho. Quanto mais você se comunica bem com as pessoas, bem-humorado, bem focado, quanto mais você expressa uma situação, mais as pessoas também tendem a repetir esta situação. Todavia, o secretário, gente, em suas atividades diárias, ele precisa ser reconhecido como um solucionador de problemas, um solicitador, um facilitador, um profissional que resolve as situações e não que cria situações. Entenda que este secretário, como facilitador, ele vai ter que estar refletindo sobre a sua postura profissional constantemente. Assim como é colocado como espelho, eu tenho que saber, será que eu estou estabelecendo alguma relação de ganha-ganha? Então, o ganha-ganha aí já começa como prática, ganha-ganha, prática comportamental, tá?
de um agente facilitador. Opa! Então já é uma... E como é que eu faço isso, professor? Como é que eu estabeleço essa relação de ganha-ganha? Primeiro, se disponibilizando a resolver problemas. Automaticamente, quando você coloca-se numa postura de resolver problemas, você abre caminho para as pessoas entenderem que você está querendo ajudar. Ou seja, que você está querendo facilitar o processo para elas. Método: usa o ganha-ganha. Usa a aplicação da ética, sim, para mostrar que você não sabe, não fala questões que possam estar ferindo a ética de outrem, mas também não quer passar por isso. Então, mostrando a diretriz dos direitos e deveres do profissional de secretariado atrelado ao quê? A outras profissões. Todavia, verifique o seguinte: verifique que se eu falo sobre direitos e deveres, eu não tenho como não deixar de prestar atenção e fazer uma ressalva aí, nesse contexto todo. Qual é a ressalva? Presta atenção, tá? A secretária, gente, ela é o elo entre as unidades estratégicas de negócio. Secretária, você, técnico e secretariado, você, como secretário, você é o elo. Você é esta conexão. Entenda que esta conexão, quando eu falo, é em relação a essas práticas. O secretariado, o secretariar, ele traz uma ação. E esta ação está muito ligado a o executar. Mas por isso que o nome é secretário ou secretária executiva, responsável por executar, tendo prescrição ou não tendo. Então, é a partir desse momento que você começa a realmente saber que tipo de práticas são executadas dentro da empresa. Quando eu falo do executar, sempre mencionando aí, é que no secretariado executivo, ele tem este apoio ao diretor-presidente, ele sabe organizar realmente, né, correspondências, documentos, se comunicar, né? A questão do administrar o compromisso com os horários, com as reuniões, com as viagens, identificar os visitantes, saber encaminhar eles para uma reunião que seja saudável, mas o foco de assessorar, de gerenciar informações, de auxiliar a execução das tarefas administrativas, por exemplo, e as reuniões, a gente está preparando as reuniões no controle, em específico, da empresa, é aí que você começa a entender o seguinte: o que é que faz com que você melhore sua performance, até mesmo antes de entrar no mercado? Preste atenção, preste atenção. Porque se você não começar a criar esses hábitos agora, quando você for entrar na empresa, se você não estiver trabalhando, você vai sentir muita diferença. A descrição que é feita aqui, a gente tenta trazer o máximo, gente, o máximo de experiências que ocorrem no dia a dia dentro das empresas para vocês. Mas você vivenciando, é claro que vai ser uma outra situação. É claro que vai ser sim. Por quê? Porque você está aqui numa conjectura. E quando você avança essa situação, você automaticamente também vai ficar preso a essa situação. Então, o que eu coloco para vocês? Eu coloco que quanto mais você entender o que está acontecendo na sua carreira, o que está acontecendo, as tendências dentro do mercado acerca de práticas e técnicas secretariais, acerca de técnicas e práticas que possam te validar como um profissional, pode ter certeza, melhor vai ser para você. Este intuito, qual é o intuito aí? É você estar dentro de uma organização, entendendo que ela tem impactos internos e externos, e ela sabe como mover
uma situação de estresse. Então, quanto mais você, estando aí como nessa figura que eu estou colocando aí para você agora, sabendo que você pode fazer trabalhos burocráticos, como armazenamento de documentos, vai ser boa parte das suas práticas em escritório, em empresas. Por exemplo, tirar cópia desses documentos, digitalizar esses documentos, colocá-los eles em um padrão de qualidade, gestão de qualidade também, participar de reuniões, tanto na perspectiva de tentar levantar informações e fazer uma ata, mas também preparar apresentações. Entender que esta preparação e esse expediente, ele está dentro desse contexto de novas práticas do século XXI para os secretários. Falar com clientes, falar com fornecedores, falar com os meus grupos de interesse também está dentro dessa perspectiva das práticas. Todavia, o investimento em ler relatórios e depois explicá-los também insere um novo modelo de competência que você tem que ter, né? A tua habilidade de se comunicar, de passar a mensagem. Entenda que quando eu coloco o secretariado e já amplio isso para um confronto com problemas, eu tenho que usar, por exemplo, ferramentas que facilitam, que já falamos várias vezes aqui, como o brainstorming, que facilitam, gente, a dinâmica de resolver problemas. São dois fatores que são super importantes. Por exemplo, quando eu encontro dificuldade e no conhecimento, principalmente da gerência, a apresentação de soluções, ela se coloca numa situação bastante importante. O ser agente facilitador não você também se sobrecarregar para facilitar tudo para todo mundo. É claro, quando você tem uma aproximação com a chefia, por exemplo, os problemas corriqueiros que você, como proprietário de um curso técnico, especificamente, que lida com todos os setores, vai aprender que, em determinados momentos, você não vai conseguir resolver problemas, solucionar esses problemas, e eles vão ter que ter o maior número de ajuda possível. Quando eu entro com o brainstorm, é você chamar a equipe que está envolvida com os problemas e fazer com que eles pensem sobre quais são as alternativas que nós temos. O que nós precisamos ter de diferencial são as pessoas. E as pessoas é que fazem o brainstorm. O brainstorm, gente, é uma prática utilizada também pelos técnicos de secretariado para chamar o número de pessoas envolvidas num problema e cada um dar um problema ou discutir sobre problemas para que se tenha a solução através dessa tempestade de ideias sendo posicionada dentro da empresa. Então, uma prática de gestão sendo utilizada nas técnicas e práticas secretariais. Opa, sabendo disso para o quê? Para resolver problemas com quem? Com as pessoas que vão estar, através disso, sabendo que estão sendo reconhecidas pelos seus problemas e vão se comprometer. Vão se comprometer. Todavia, entenda que dentro da organização, você vai ter que ter contato com os 3 níveis. Os 3 níveis estão colocados aí numa situação onde você entende que cada um desses níveis tem uma repercussão organizacional. Quando eu entro com o planejamento estratégico, onde os diretores, os sócios estão, eu já tenho um outro contexto, não é? Se eu vou, por exemplo, como profissional de secretariado, certo? Se eu vou trabalhar com o estratégico. O estratégico vai trabalhar muito com a perspectiva de perguntas abertas para longo prazo. Por que nós vamos fazer isso? Quando nós vamos fazer isso? Sendo abrangente ao ponto de entender o seguinte: será que nós estamos seguindo a visão da organização? Será? Será que nós estamos seguindo a missão da organização? Visão a longo prazo. Então,
estamos executando alguma coisa que está realmente gerando valor único e chegando a esta situação para que eu possa entender o estratégico da empresa? Porque para isso eu preciso de alguém liderando o operacional. Quem é que lidera o operacional a médio prazo? É o plano tático. É quem está no plano tático. São gerentes, supervisores, alguns até encarregados, mas eu tenho encarregados também, às vezes, no operacional, entendendo o seguinte: eu, com esses dados que eu tenho da direção, não sendo a direção, mas sendo que ela utilizou do operacional, eu posso avançar em algumas ferramentas de gestão. É claro que o plano é você estabelecer um sentido para a vida da organização. E o sentido da vida é o propósito, que ele começa do operacional, no tático e chega no estratégico. Opa, então eu sei que é através do entendimento de cada nívelzinho desse que eu posso executar práticas diferentes para públicos diferentes, com complexidade diferente. Porque quando eu chego no operacional, é o que fazer, tecnicamente, especificamente, curto prazo, para resolver os problemas agora. Não é ficar só discutindo mais o problema, não, é para resolver. Então, no só para resolver, eu tenho algumas alternativas. O tático, gente, o nome está dizendo, ele pode até participar do operacional. Ele pode até participar, mas lembra que ele vai estar fazendo junto, ele não vai estar fazendo pelo operacional. Então, quando você estiver com alguém do tático, é preciso saber que alguns gerentes, por exemplo, não têm paciência para que os seus colaboradores do operacional fechem um relatório. E aí tomam para fazer. E aí se sobrecarregam com as questões técnicas e questões comportamentais. E você, como profissional de técnico em secretariado, tem o dever de lembrar eles para este fator que sobrecarrega as atividades dele como gestor. Até porque isso repercute em quem? Em você, como técnico e secretariado. Todavia, saiba que é através desta situação que você começa a ter um pouquinho mais de noção de aplicabilidade dessas tuas técnicas que você já está e já sabe muito bem aplicar dentro da organização. Técnicas, metodologias comportamentais, mas metodologias também de gestão. Porque no mundo do trabalho, quando eu vou tentar entender um pouquinho mais acerca dele, eu tenho que saber o seguinte: eu tenho que refletir sobre o trabalho, mas sabendo que este trabalho vai ter uma repercussão na minha empregabilidade. Todos sabem que o fator hoje como diferencial é o profissional híbrido, aquele que consegue manter a sua performance na aplicação das técnicas e práticas no mercado de trabalho, de forma a ter uma alta excelência, tanto no presencial como no virtual. O início e a finalização dos projetos, hoje, ela está bem ampliada na capacidade de quê? Do remoto, do teletrabalho, onde as pessoas precisam desenvolver mais habilidades de polivalência, fazer várias coisas ao mesmo tempo, fazer e executar e terminar essas várias coisas ao mesmo tempo. Como é que eu posso fazer isso? Aplicando, por exemplo, metodologias e práticas de gestão que são inseridas dentro do secretariado, como a ferramenta de benchmarking. O benchmarking, gente, que é a metodologia de estudo das melhores práticas. Não estou conseguindo, através do brainstorming, por exemplo, ter soluções internamente, soluções que sejam plausíveis para os colaboradores e para a empresa, vou para a estratégia de benchmarking, que é analisar as melhores práticas dentro de outras empresas. É claro que eu não vou conseguir tantas informações como as informações sigilosas que você guarda da sua empresa quando você estiver nela, mas você pode trocar informações que as duas possam se beneficiar. Lá atrás, já estabelecendo relação de ganha-ganha, mas você sendo responsável por essa pessoa que vai estar retendo a expertise e tentando trazer para a melhoria daquela empresa que você está. No entanto, saiba do seguinte: transformações no mundo do trabalho, elas vão existir. E tem 3 pontinhos que eu quero que você não esqueça.
neste nosso período de trabalho. Olha só aí, nessa situação. Veja só. Quando eu falo de secretariado e prática, gente, eu entendo o seguinte: alguns autores reforçam muito o conceito do respeito técnico às questões que levam à produção. Ou seja, você é contratado ou é contratada como secretária executiva com vários cursos específicos, né? Esses vários cursos específicos te respaldam para você entrar dentro da empresa, tecnicamente falando. No entanto, conquistar a vaga, o ideal é investir você investir no autoconhecimento, no comportamento principalmente. É o que vai fazer com que você tenha uma gestão melhor das suas emoções e você possa mostrar que o teu comportamento está adequado à aplicabilidade daquelas ferramentas, técnicas principalmente. Um dos comportamentos que precisa ser reforçado está aí, que é o trabalho em equipe. Você sempre precisa disseminar o trabalho em equipe, o espírito de equipe, como uma habilidade comportamental, ou seja, uma soft skills. Soft skills que vai para entender um pouquinho mais sobre a questão do multifuncional, sobre aquelas pessoas que podem ajudar com seus conhecimentos em outras áreas, equipes que são interdisciplinares e sabem que precisam uma da outra, não desprezando as habilidades múltiplas e a polivalência em relação ao quê? Pessoas que nasceram com realmente hábitos de polivalência. A qualificação ela vai ter que ser constante para o resto da vida, meu querido e minha querida. Para o resto da vida. A transformação no mundo do mercado também, ela acontece dentro da empresa, não é só fora da empresa. Então entenda acerca disso. Saiba que você é parte de uma forma de estar atuando dentro de um problema, sendo o quê? Agente facilitador. Este agente facilitador pode ter certeza. Isso será um diferencial dentro das organizações. Você chegando como profissional que vai ter um outro mindset, uma outra mentalidade. Esta outra mentalidade já foi reforçada principalmente por profissionais que vocês já viram que nós colocamos e trouxemos aqui para reforçar a respeito de como você usa o seu conhecimento. E você não pode negligenciar este conhecimento. Todavia, saiba que o ser polivalente, o multifunções, o ser híbrido, ele faz parte hoje dessa nova geração. Então, você não vai deixar de ouvir acerca dessas habilidades múltiplas, a inteligências múltiplas principalmente, porque nós vamos falar ainda sobre as inteligências múltiplas. Inteligências que fazem com que você veja que não é só um tipo de inteligência que se destaca no mundo, no planeta. Eu tenho vários outros exemplos de pessoas que, inclusive, no dia a dia, que se descobriram nas múltiplas inteligências e estão entendendo um pouquinho mais sobre essa situação. Ou seja, saiba que é importante, sim, você ter a transformação por meio de quê? De você sendo o protagonista dessa história, o agente que vai facilitar para você, mas mais para a coletividade. É por isso que nós enfatizamos a questão do trabalho no período atual, como um fator que estes 3 tópicos, eles melhoram a sua capacidade de empregabilidade. Você ser mais empregável nos ambientes comerciais, no mercado de uma forma geral. Então veja, nesse primeiro conteúdo, pedi para o meu querido diretor voltar aqui para mim. Nesse primeiro conteúdo, nessa primeira aulinha, nós já começamos a fazer o levantamento de quantas habilidades e quanto elas são importantes lá desde o início das new skills, as new skills, que é as soft skills e as hard skills,
você como agente de mudança. É claro que também você vai ter resistência a alguma das mudanças. Sim, o ser humano ele já tem essa postura de resistir à mudança, mas ele pode, ao invés de resistir, se preparar e se adaptar para esta mudança. Saiba também que é preciso você entender que hoje este agente, ele não é um agente agressivo, esse agente facilitador. Ele pode ser agressivo, por exemplo, com os processos, em ele começar e terminar aquela atividade secretarial. Mas ele também, com as pessoas, vai ter que ser assertivo e não agressivo. A assertividade na comunicação, que a gente estudou lá no início. O falar o que precisa ser ouvido, não o que ele quer escutar, entre os colaboradores, entre os colegas de trabalho, mas de forma educada, zelosa e tendo um pouco mais de sensibilidade na hora que tiver frente a frente com os colegas. Isso é também uma prática comportamental do agente facilitador, do técnico em secretariado. Tá certo, queridos? Finalizamos essa primeira aulinha e vamos para a segunda. Vem coisa quentinha aí para vocês, hein? Fui!